quarto livro do Novo Testamento, livro de São João, capítulo de número 6. Onde nós seremos breves na meditação da palavra do Senhor, mas seremos objetivos com aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que possamos sair daqui sabendo que o Jesus que nós servimos é um Jesus que opera milagres. Amém? Todos acharam? João capítulo 6? A palavra do Senhor, o versículo 1 diz assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia. Guarda esse trecho do versículo 2. E grande multidão o seguia. Prosseguindo. Porque via os sinais que operava. Guarda também isso. Porque viam os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Foi uma pergunta. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos, não é? Nós vamos ver aqui nesse texto conhecido essa multiplicação de Jesus de 5 pães e 2 peixinhos. É uma multiplicação, podemos dizer, um milagre, porque a Bíblia vai nos relatar que havia 5.000 homens, porque antigamente quando contavam-se uma multidão, contava-se somente pelo homem adulto. Então, a Bíblia diz que tinha aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, havia uma grande porção de pessoas ali, uma quantidade muito grande. Mas uma quantidade tão grande para 5 pães e 2 peixinhos, podemos dizer que é impossível, não é? Se no café da manhã da minha casa, os 4 sentar na mesa para tomar um café da manhã com 5 pães e 2 peixinhos, alguém vai ficar com fome. Não vai? Ninguém vai sair tão saciado com 5 pães e 2 peixinhos. Mas a Bíblia fala que Jesus deu graças e ali houve a multiplicação dos pães e dos peixes conforme a necessidade do momento. Eu queria meditar com os irmãos sobre esse texto, sobre alguns aspectos importantes aqui. A Bíblia vai dizer que Jesus ele ministrava a palavra do Senhor e ensinava a todos que se aproximavam dele. Então Jesus andava com multidões ao seu lado. Então Jesus pregava o evangelho, ministrava a sua palavra, dizia sobre as boas novas do reino dos céus. E todos se maravilhavam com Jesus por uma palavra tão eloquente, não é? É muito diferente do que eu prego, porque eu não sou tão eloquente assim nas palavras, mas Jesus ele pregava e era uma palavra que penetrava no coração do homem com palavras muito sábias. E a Bíblia diz que todos se maravilhavam quando Jesus falava. Até no Sinédrio, quando Jesus falava, os homens doutorados se maravilhavam com tanta sabedoria e tanta autoridade que lhe era dada. Então, onde Jesus passava, irmão, não tinha como uma multidão não seguir. Porque a palavra dele era uma palavra pura e verdadeira.
ele pregava o que vivia. Então, quando nós pregamos o que vivemos, a palavra ela gera um pouco mais de efeito, porque há dado uma credibilidade. Então, Jesus ele tinha crédito quando ele passava, então a multidão o seguia. A Bíblia vai dizer, no versículo de número 2, e grande multidão o seguia. Se a multidão o seguia, a multidão ouvia o que Jesus pregava, ouvia o que Jesus ensinava. E a Bíblia vai nos dizer, na parte B do versículo 2, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E é mais um ponto sobre isso. E o outro ponto deste texto, a Bíblia fala que Jesus se compadecendo da necessidade daquele povo que há muito tempo já estava o seguindo, a noite estava chegando e o lugar deserto que ele estava não tinha nenhum lugar que poderia vender alimento, e também precisariam de muito dinheiro, não é, para comprar alimento para todos aqueles que estavam presentes. E então a Bíblia fala que Jesus ele sabia o que iria fazer, mas ele quis experimentar ali os seus discípulos, a saber como estava a fé deles, não é? E a Bíblia vai dizer que os discípulos não acreditavam que poderia haver ali um milagre e também algo que poderia ser feito ao ponto de saciar a fome daqueles. Mas a Bíblia fala que André, vendo ali talvez um rapaz, que no livro de João fala, mas nos outros evangelhos não fala sobre esse rapaz, só fala que os discípulos levaram ao mestre 5 pães e 2 peixinhos, mas no texto de João aqui, que eu preferi pegar este texto, porque fala que, onde nós lemos que André, ele vê ali, não é? O rapaz, e o rapaz dá para André 5 pães e 2 peixinhos. Então, levam a presença de Jesus para ver o que irá acontecer. E então é sobre esses 3 pontos que eu quero dizer. A multidão seguia Jesus porque Jesus pregava a palavra verdadeira, a palavra que era do céu. Então o mais importante que nós vamos ver na caminhada de Jesus é que Jesus ele não pregava o que agradava aos homens, ele pregava aquilo que era necessário para os homens ouvir. E isso é o mais importante nós compreendermos. O mais importante é nós entendermos que Jesus ele fala pela sua palavra, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que é necessário nós ouvirmos. E a multidão andava com Jesus porque eles ouviam o que Jesus dizia e eles se maravilhavam com aquilo que Jesus falava. Então, o primeiro ponto que eu quero mencionar com os irmãos é aquele rapaz que a Bíblia vai dizer que levou os 5 pães e os 2 peixinhos. Eu acho interessante porque uma multidão com 5.000 homens, mulheres e crianças, andando no deserto, e apenas um jovem se apresenta com 5 pães e 2 peixinhos, eu acho meio improvável que isso esteja acontecendo. Sim ou não? Porque uma multidão, ainda mais, homem tudo bem que é mais desligado, mas uma mulher, com certeza ela deveria ter algum tipo de alimento, ainda mais se estivesse com um filho ali. Eu imagino que não tinha só esse rapaz que tinha esse alimento, mas a Bíblia fala somente dele que entregou. Aí eu parei para pensar, qual é a diferença deste rapaz com toda aquela multidão que o cercava? Existe uma diferença muito grande, porque aquele rapaz, ele estava caminhando também com Jesus Cristo, e também da forma que ele caminhava, era igual aos outros. Então o mais importante, irmão, nós estamos todos aqui reunidos. Nós estamos aqui cultuando ao Senhor e ouvindo a sua palavra. Então, aparentemente, no campo visual, nós estamos todos unidos e ouvindo a palavra de Deus. Mas só Deus sabe como está a cabeça de cada um, se está prestando atenção ou não. Sim ou não? Então, a multidão estava ao lado de Jesus. Mas, aquele homem, ele ouviu a mensagem de Cristo. E os 5 pães e os 2 peixinhos que ele tinha, ele entrega na mão dos discípulos. E só faz isso quem crê na palavra que está ouvindo. Sim ou não? Só quem crê. Aquele homem, então, ele ouvia a palavra de Jesus e ele cria. O primeiro ponto que eu queria fixar aqui, em João capítulo 6, onde nós estamos lendo o versículo 2, a parte A, a Bíblia fala que existia uma grande multidão que o seguia. E uma dessa multidão era o jovem.
E um primeiro ponto que eu queria mencionar para os irmãos. A Bíblia vai dizer em Romanos 10, 17. A fé vem por ouvir a de Deus, a palavra do Senhor. A fé vem por ouvir, em ouvir a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Então, o primeiro ponto, aquele rapaz, ele só teve esta ação porque ele ouviu a palavra, e a palavra gerou nele fé. E a fé fez com que ele tivesse aquele comportamento. Porque a fé só vem quando se ouve a palavra de Deus. Só vem quando se ouve a palavra de Deus. Então aquele homem, ele entregou os 5 pães e 2 peixinhos porque ele ouviu a palavra de Deus através da mensagem de Cristo e gerou nele a fé. E a fé fez ele se destacar daqueles que estavam na frente de uma multidão. A primeira coisa que eu quero dizer, é necessário que nós ouvimos a palavra do Senhor. É necessário que nós não estejamos somente reunidos, mas dermos ouvidos à palavra de Deus. E eu deixei 2 pontos específicos aqui. Qual que é a diferença de ouvir e a diferença de escutar? Existe uma diferença. Por exemplo, o ouvir. O ouvir, você ouve ruídos, você ouve algum som, porém você não escuta de uma forma que você lhe entenda. Então poderia ter naquela multidão pessoas que estavam ouvindo Jesus falar. Estavam ouvindo Jesus dizer sobre o reino, dizer sobre os milagres. Porém, ouvir é uma coisa, escutar é você. Aí eu marquei aqui, ouvir. O que é ouvir? Ouvir é automático. Uma criança está fazendo barulho, você está ouvindo. Se você estiver prestando atenção em mim, ou não, mas alguém fizer outro barulho, você vai só ouvir outros barulhos, mas você não vai entender. E alguém vai te perguntar, o que você ouviu? Não, eu ouvi um barulho, mas não entendi. Porque você não deu ouvidos àquele barulho. Agora, o ouvir, ele é automático, em prestar o que ouve e capta. Então você vai ouvir vários barulhos nós vamos ouvir. Porém, agora há uma diferença em escutar. Escutar é o quê? É ouvir com atenção. É uma diferença. Ouvir com atenção, ou seja, escutar e entender o que está sendo captado pela audição. Por isso que muitas vezes, por exemplo, quando nós éramos na escola, por exemplo, às vezes tinha matéria que nós já não gostávamos, então já era um grande motivo de nós não conseguirmos aprender, porque nós não ia dar totalmente ali uma escuta sobre aquela palavra. Então a dificuldade maior de aprender. Quando a gente está na frente de alguma coisa que a gente gosta muito, a gente nos atenta e nós damos atenção, então por isso que essa mensagem ou aquilo que nós estamos fazendo entra com mais ali dentro de nós e nós captamos com muita facilidade. Mas se nós der crédito na palavra de Deus e não só ouvir, mas escutá-la e tentar entendê-la ao mesmo tempo que está sendo ministrada, com certeza vai gerar dentro de cada um de nós um grande efeito, porque a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus ela é viva. Então ela gera dentro de nós algo extraordinário. Então, se nós estamos aqui, nós não estamos somente ouvindo a palavra de Deus, nós estamos escutando e tentando aprender com esta palavra. Então este jovem ele se diferenciou porque ele não só ouvia Jesus falar seguindo uma multidão, mas ele escutava com entendimento a palavra de Deus. Então o primeiro ponto, esse jovem se manifestou de uma forma diferente porque ele ouviu a palavra do Senhor. Isso é necessário, ouvir a palavra de Deus. Segundo ponto, quando ele ouvia a palavra de Deus, eu marquei aqui, os olhos via os milagres. E o interessante, a Bíblia vai dizer em João 11:42, que os milagres que são operados quando Jesus ressuscita Lázaro, por exemplo, em 11:42 de João, a Bíblia fala que Jesus agradece a Deus por Deus permitir naquele momento que a multidão visse o milagre acontecer. E através da palavra de Cristo dizendo, Lázaro, sai para fora, e através de Jesus orando por aqueles 5 pães e 2 peixinhos, era uma palavra apenas. Mas quando Jesus mencionava uma palavra, ela vinha através de um milagre.
Então, se você está ouvindo a palavra de Deus hoje, eu quero ter a certeza de te dizer isso, e eu vou dizer que se você der ouvidos atentos à palavra de Deus, a palavra vai gerar em você milagre. Você vai contemplar milagre. A sua vida vai ser em torno de milagre. Mas não adianta só ouvir. Você tem que se atentar em ouvir a palavra de Deus para que ela gere em você o milagre. Então, aquele rapaz, ele ouviu a palavra do Senhor. E olha o que diz a palavra do Senhor. Na parte 2 do versículo 2, a parte B. Porque via os sinais. E em outras traduções, ou quando fala assim em sinais, podemos dizer que via-se os milagres. Então, quando Jesus pregava, as pessoas também via, em torno da mensagem de Cristo, via milagres. Então, aquele rapaz entregou os 5 pães e 2 peixinhos porque ele não só ouvia, mas ele via milagres. Porque uma pessoa que só tem 5 pães e 2 peixinhos, eu imagino que não entregaria para Jesus aquilo que só tinha para ele no deserto, senão ele ia ficar com fome também. Então, se ele entregou para Jesus os 5 pães e os 2 peixinhos, é porque ele não só ouvia a palavra de Deus, mas ele já estava vendo os milagres, porque muitos enfermos e todos que chegavam a Jesus, Jesus operava algum tipo de milagre. Então, o mais importante era entender que aquele rapaz só entregou 5 pães e 2 peixinhos porque ele via os milagres. Vamos entender aqui esses milagres? Por que Jesus operava milagres? Qual era a função dos milagres vindo através da pessoa de Cristo? Primeiro ponto é dar testemunho de Jesus Cristo, autenticando a verdade da sua mensagem. Então, Jesus tinha tanta autoridade e tanto verdade na sua mensagem, tanto poder, porque a Bíblia fala que Jesus tinha poder, mesmo ele sendo homem, ele tinha poder para operar o que ele bem entendesse. Então ele tinha autoridade para isso. Então, quando Jesus ele pregava uma palavra e por detrás dessa palavra já vinha um milagre na vida daqueles que ouviam, daquele que o buscava, eu vou aprender aqui, eu quero passar para os irmãos que os milagres vinham para dar autoridade, para mostrar a autoridade, a autenticidade do ministério de Cristo. Por isso que a Bíblia fala que todos que chegam a Jesus não são desprezados. Todos que chegam na presença de Cristo, Jesus recebe. A Bíblia fala que nós temos que chegar diante do Senhor, entregar ao Senhor os nossos fardos, as nossas dificuldades, porque Ele tem que cuidar de nós. Então, quando Jesus ele cuida, Ele começa a operar o milagre. Então, o primeiro ponto que Jesus fazia quando Ele operava milagre era para mostrar a autenticidade, a veracidade daquilo que a mensagem dele tinha um efeito. Se Ele falar, é chegado o reino dos céus para aqueles que creem. Aquele que crê jamais vai sentir necessidade. Jesus operava na necessidade. Aquele que crê será curado da sua enfermidade. Jesus curava a enfermidade. Aqueles que estavam angustiados e abatidos, Jesus renovava o seu interior. E a pessoa ela sentia. Porque o maior verdadeiro de testemunho que nós vamos ver também na Bíblia, eu acho um grande testemunho, era a mulher samaritana. Jesus não operou um milagre físico, mas operou um milagre interior daquela mulher, e ela pôde ver a veracidade, a verdade da mensagem de Cristo, quando ele relatou o que ela vivia. E ela, ouvindo a mensagem de Cristo, ela pôde entender, eu sei que você é o profeta, que você é o Senhor, porque toda a mensagem do Senhor, ele vem em torno de um milagre. Então, quando nós vivemos em torno da palavra de Deus, você tem que ter a certeza que vai vir um milagre naquilo que você precisa. E outro ponto, quando Jesus pregava a palavra e operava os sinais e os milagres, o segundo ponto, que aquele rapaz que entregou os pães e os peixes, ele viu e se maravilhou porque expressava o amor compassivo de Cristo com a humanidade. Jesus, quando olhou para a multidão, ele se compadeceu. Jesus, quando viu Lázaro morto e os homens que choravam, Jesus compadeceu. Não se compadeceu no sentido porque ele chorava, porque Lázaro estava morto e acabou a vida, mas porque ele sabia que aqueles homens choravam pelo físico, mas Jesus sabia que eles não tinham nem noção da ideia que quando Jesus ele entra na história, ele não cura somente o físico quando lhe aprai, mas ele salva a alma, ele salva o aflito, o angustiado, os enfermos. Então Jesus, na sua mensagem, quando ele pregava milagres,
A mensagem de Jesus expressava o amor compassivo, o verdadeiro amor. Nós vamos aprender sobre o amor ágape. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala de um grande amor que se dá sem querer nada em troca, um amor que não é invejoso, um amor que não faz contenda, um amor que não gera nenhum mal. Esse é o amor de Deus para com a humanidade. Então, o amor de Cristo é dar sem querer nada em troca. Então, nós vamos ver que quando Jesus operava milagre, a veracidade do seu milagre expressava o amor que estava nele, manifestando-se nas pessoas. Então, ele era a própria presença representativa, o Messias, o que estava prometido nos céus, descer para resgatar a humanidade. Então, quando Jesus, e você dá ouvido à palavra de Deus, nós sentimos o amor que nós não sentíamos antes. Quando nós não tínhamos Jesus, eu vejo por mim, tá? Não vou generalizar. Cada um tem o seu comportamento, né? Sua forma de conduta. Eu não amava tanto como eu amo hoje. Eu não me compadecia dos outros tanto como eu me compadeço hoje. Porque foi demonstrado o amor de Deus em Cristo quando eu o recebi. E quando aquele jovem dos 5 pães e 2 peixinhos viu a mensagem de Cristo, ouviu a palavra, viu os milagres, ele também sentiu dentro dele o amor de Cristo manifestado. Quando você gera o que Cristo mostra para você, você se comporta totalmente diferente do que aquela velha criatura que você era antes. Você se compadece mais do próximo. Você dá mais valor na sua própria vida, porque hoje as pessoas têm se destruído, se levado em drogas, em bebidas, se suicidado, levado a situações tão precárias. Isso mostra que o homem não se ama nem a si mesmo, mas o homem que tem um encontro com Jesus, ele começa a se olhar no espelho e ele vê a glória de Deus, de Deus na vida dele. Então aquele homem que fez essa ação dos 5 pães e 2 peixinhos, não foi qualquer homem, não foi qualquer atitude. Agora eu te digo, se o negócio apertar nesse Japão com esse vírus aí, e faltar o alimento nos mercados, mas você tem o seu alimento para um mês, e você sabe que o mendigo lá na rua está com necessidade, qual a nossa posição? Só nós avaliarmos. Vamos pensar naquele próximo que está lá, abandonado, e dá metade do que nós temos, e vamos ver o que Deus vai fazer de milagre depois de 15 dias? Aí esse homem, ele agiu por fé. Ele deu sem saber o que iria acontecer. Porque a trajetória, com certeza, para voltar para a casa dele, seria uma trajetória, se não houvesse o milagre, ia ser uma trajetória com a barriga vazia. E talvez ele não suportaria a dureza do deserto. Mas Jesus operou um milagre. E ele sabia que Jesus ia operar um milagre, porque ele ouviu a palavra de Deus e ele via os milagres. O terceiro ponto, quando Jesus opera a sua palavra, e diante da sua palavra vem os milagres, o que representa? Representa o que? Evidenciar a era da salvação. Existe uma diferença do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Hoje, o Novo Testamento, nós vamos ver a graça de Deus manifestada. Ele se manifesta de multiforma e graça. Deus, ele sabe do jeito certo de se manifestar com cada um de nós. E quando Jesus, ele expressa um milagre, ele opera um milagre aos olhos de todos enxergarem, nós vamos ver que a evidência que o tempo é agora, que o reino da salvação, o reino dos céus está ao nosso alcance. Então, quando Jesus, ele opera, nós vamos ver que ele é diferente de todos que já passaram nessa terra. Então, quando Jesus opera milagre, ele opera milagre mostrando sobre que o tempo é agora da salvação. E aqueles que recebem esta palavra, recebem de bom grado, eles vão viver os milagres do Senhor Jesus Cristo. E Jesus não vai cuidar somente, irmãos, aqui nessa terra, mas Jesus, ele tem uma morada reservada para nós, porque a Bíblia fala em João que ele foi nos preparar uma morada. Então existe uma morada preparada por Jesus. Então Jesus, ele cuida da sua vida, da minha vida, no tempo presente e no tempo que há de vir, que é a salvação eterna. Jesus já preparou tudo também. Então nós servimos um Deus que não cuida só do hoje, mas um Deus que cuida do amanhã também. E por que aquele homem entregou 5 pães e 2 peixinhos? Porque ele cria que Jesus cuidaria do amanhã. Jesus, ele o providenciaria o amanhã. E o terceiro ponto,
que me chama a atenção desse jovem é o seu posicionamento quando ele ouviu e presenciou os milagres de Jesus. É o seu posicionamento. Qual foi o posicionamento daquele homem? Ele entregou a única coisa que ele tinha. Ele entregou a única coisa. Ele quis ser um instrumento naquele momento. Quando a pessoa, como ser humano, o homem, a mulher, ele ouve a palavra de Deus e ele compreende que esta palavra tem poder e através dessa palavra gera milagres, e os maiores milagres que acontecem na vida do homem é no interior primeiro. Não é por isso que quando a Bíblia fala, quando Deus foi chamar Davi para o reinado, ele não olhou para o seu exterior, porque o exterior não era muito favorável naquele momento, mas a Bíblia fala que Deus, ele fala para Samuel, não olhe para o exterior, porque Deus não olha para o exterior, Deus olha para o interior. Aleluia. Porque é pelo interior que Deus vai começar a trabalhar também. E a primeira atitude desse homem não foi ele dar os 5 pães e os 2 peixinhos, mas é o que houve aqui dentro dele. A transformação do seu comportamento. Então, quando o homem ele ouviu a mensagem de Cristo, ele se posicionou diferente. Sim ou não? Se posicionou. Ele entregou a única coisa que ele tinha. E através da ação deste homem, Jesus ia operar o milagre. Às vezes, irmãos, falta, para nós presenciarmos o milagre de Jesus, falta a gente colocar-se numa posição. Porque não basta só ouvir a palavra de Deus. Não basta só ver o milagre de Deus. Para que as coisas aconteçam para nós também, é necessário que nós nos posicionamos. Esse homem ele é conhecido na Bíblia como um rapaz que entregou 5 pães e 2 peixinhos. Os outros evangelhos não fazem menção deste rapaz, só fala que os discípulos levaram a Jesus 5 pães e 2 peixinhos. Mas o livro de João, ele faz questão de mostrar que este rapaz, ele fez toda a diferença. Olha que maravilhoso que é. Através de uma ação, de uma mensagem recebida, quando Jesus ministrava, quando ele via os milagres de Jesus através dos enfermos sendo curados, a Bíblia vai dizer então que este homem, ele se posiciona a ser a diferença de mais, talvez, de 7, 8 mil pessoas que ali estavam. O posicionamento de entregar a Deus aquilo que ele tinha naquele momento. E agora nós vamos ver que quando esse homem entrega os 5 pães e 2 peixinhos, a Bíblia vai dizer que os discípulos levam para Jesus. E Jesus, segurando aquele cesto com aqueles alimentos que ali estavam, os discípulos perguntando, mas o que é isso para tanta gente? Pode perceber que os que andavam com Jesus, chamados de discípulos, não tinham a fé que esse homem teve quando ouviu a palavra. Porque não é o seu tempo de caminhada que faz a diferença, é a sua entrega que faz a diferença. Você pode ter 10, 15, 20 anos de cristianismo, mas se você não se entregar verdadeiramente, às vezes que está um mês só na casa do Senhor, pode fazer coisas surpreendentes, que nós muitas vezes ficamos pasmos de saber que tanta fé tem naquela vida. Então os discípulos ali estavam sem crer, mesmo quando apareceu 5 pães e 2 peixinhos. Aquele jovem, ele ouviu a palavra do Senhor e a praticou, porque ele cria que Jesus iria operar um milagre. A Bíblia fala que Jesus pega aqueles alimentos, levanta-se para o céu e dá graças a Deus por aquele alimento. E a Bíblia fala que Jesus manda separar pessoas de 50 e 50, grupos de 50. Vamos pôr mais de 100 grupos reunidos no campo do deserto. E ali todos seriam alimentados. A Bíblia vai dizer então que todos foram saciados. E todos foram bem alimentados. E a Bíblia é tão maravilhosa em dizer que soberjou ainda cestos sobrando, para na caminhada
se bater novamente a necessidade do alimento, já tinha milagre ali presenciado aquele povo, o milagre que gerou ali o alimento para aqueles homens. E Jesus nos dá um ensinamento para nós, irmãos, que já estamos na casa de Deus e já estamos servindo ao Senhor Jesus. Porque aquele jovem, ele ouviu a voz de Jesus, ele viu os milagres de Jesus, ou as maravilhas que Jesus fez, ou os sinais que Jesus fez. Ele se posicionou para ser a diferença de uma multidão que estava cercando Jesus Cristo. Isso mostra uma verdadeira conversão, não é? E porque a Bíblia fala que os homens, eles padecem por falta de conhecimento, de conhecer a Deus através da sua palavra. E Jesus, a palavra vai dizer também no Antigo Testamento que Deus, ele diz também ao povo de Israel: o meu povo adora com os seus lábios, mas os seus comportamentos mostram que estão distantes de mim. Então, não é só com os nossos lábios que nós adoramos a Deus, mas é com esse comportamento desse jovem que trouxe a Jesus, ao discípulo André, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, ele espera de nós um comportamento, um posicionamento que os discípulos não tiveram naquele momento. Isso serve de ensinamento também para nós, que era mais óbvio que quando Jesus disse: eu me compadeço dessa multidão que está aqui ao meu redor, Jesus fala, a Bíblia vai dizer então que Jesus estava experimentando Filipe e aqueles discípulos que estavam próximos dele, para ver qual seria o comportamento. Porque às vezes, irmãos, Deus nos permite passar por circunstâncias para nos experimentar, para ver se realmente o que está saindo dos nossos lábios é o mesmo do que está aqui dentro, que é a palavra viva e operando em nós. Então o que Jesus queria naquele momento não era só operar um milagre, mas a Bíblia diz que antes desse milagre, Jesus disse: eu quero experimentá-los e ver quais são o comportamento dos meus discípulos que estão me seguindo. Porque se você é obreiro, se nós somos obreiros, servos e servas do Senhor há algum tempo, e não temos a referência que Jesus, ele é poderoso, que ele opera milagre, que ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, nós nunca vamos ganhar ninguém para Jesus. Se o André tivesse se comportado diferente, ou o Filipe, e falar: Senhor, tem aqui 5 pães e 2 peixinhos, eu creio na sua palavra que haverá multiplicação, haveria um resultado talvez diferente entre a multidão. Mas os discípulos pegaram aquilo que não era nada e levaram para Jesus e se esqueceram da soberania, da onipotência, que ele tem todo poder. Ele abala as estruturas, ele permite os terremotos, ele manda os maremotos, ele permite as pestes, as pragas acontecer, porque ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia fala que os pés do Senhor, a sola dos pés dele estão sobre o globo da terra. Olha o tamanho desse Deus. Então o mais importante aqui, Jesus estava experimentando os seus discípulos. E os discípulos, a Bíblia vai dizer no último versículo aqui, vem aqui comigo. Vamos lá. Versículo 14 de João 6. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Aleluia. Este é verdadeiro profeta que deveria vir ao mundo. Este é o Jesus. Mas esse milagre aconteceu por meio de quem? Dos discípulos? De uma grande multidão? De um único jovem. E todos se maravilharam. E hoje nós estamos vivendo no tempo do século 21, 2020. O que Jesus espera de nós é quando nós estamos em momentos de escassez, momentos de adversidade,
é nós termos a referência que Ele ainda opera milagres. Que Ele ainda é o Deus Todo-Poderoso. Que Ele ainda fala diante de nós através da Sua palavra. Esse é o Jesus que nós servimos. Quando Jesus entrou na minha casa, Ele operou um milagre. Ele curou a enfermidades. Quando Jesus entrou na minha casa, eu não só ouvi a palavra dele, mas recebi a palavra dele, e ele foi mostrando os milagres, os sinais, para que eu não só ouvisse, mas cresce também naquilo que estava vendo. Porque é mais fácil você crer no que vê do que no que não vê, não é? É mais fácil. Quando nós cremos, quando nós olhamos, nós estamos crendo porque nossos olhos contemplam o que está extraordinário. Então, quando Jesus ele entra na minha vida, na tua vida, na tua casa, ele vai operar um milagre naquilo que você precisa. Aleluia. Quantos crê nisso? Jesus nos leva a esta palavra hoje. Ao milagre de Jesus acontecer, se recebermos a palavra de Deus, o milagre vai acontecer. E Jesus não operou pouco milagre na minha casa não, irmãos. Um grande milagre. A minha esposa, minha linda esposa, ela tinha epilepsia, crises e crises epiléticas. E ela é curada pelo nome do Senhor. Meu filho menor Gustavo também tinha crises de epilepsia, foi curado em nome do Senhor. Meu filho mais velho também tinha asmático, bronquite asmática, não podia fazer um esporte sequer. E Jesus curou através da sua palavra. Se eu dizer esta noite para os discípulos que estão aqui, não discípulos daqueles que viveram com Jesus, que só são discípulos daqueles que andaram com Ele, mas os servos e servas do Senhor que o aceitaram, vocês vão ter testemunho que Jesus já operou um milagre, não só na palavra, mas através do que os seus olhos contemplaram, sim ou não? Porque esse é o Jesus que nós servimos. Então, se nós estamos aqui esta noite, porque Jesus é aquele que opera milagres. Vamos ficar de pé esta momento, vamos orar ao Senhor. Aleluia. Jesus é o dono da obra, meus irmãos. Ele é aquele que opera. Aleluia. Os discípulos não precisavam fazer muita coisa, não. A única coisa que eles fizeram é levar os 5 pães e 2 peixinhos para o mestre. Porque ele sabia o que iria fazer. A Bíblia fala que ele só experimentou, mas ele sabia o que havia de fazer. E se não aparecesse 5 pães e 2 peixinhos, a multidão ia ser saciada? Ia. Porque a Bíblia fala que quando o povo saiu do Egito, Deus derramava um maná no céu para que o homem comesse. A Bíblia fala que quando o homem murmurou contra o maná e não queria mais maná, a Bíblia fala que Deus enviou rolinhas que caíssem do céu e eles faziam um churrasco no deserto. Deus, Ele não precisa de poço para ter água na tua vida. Ele faz o poço acontecer no meio da tua casa. A tua vida não precisa ser um mar de rosas para que você esteja bem. A presença de Jesus já gera totalmente felicidade e alegria dentro de nós. Quando Jesus está na casa, o milagre acontece. Quando Jesus está na tua vida, o milagre acontece. Você não precisa de muita coisa, é somente a presença dEle. Opera grandes coisas no meio de nós. Vamos orar neste momento? Vamos louvar o Senhor Jesus? Eu te convido aqui esta noite, se você quiser vir aqui na frente. Eu creio que onde está a presença de Jesus há milagre. Aonde está a presença de Jesus há o poder de Deus manifestado. Eu não sei de que forma você entrou aqui esta noite, mas uma coisa eu sei, meus irmãos. A Bíblia nos diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriará. E não só podemos nos atentarmos em amor daqueles que já servem a Deus. Não, amor. As pessoas estão se matando, se suicidando, os relacionamentos estão sendo destruídos, as pessoas perderam a alegria da vida. Este é o amor que tem se perdido. Mas quando Jesus ele entra na casa, Jesus ele traz novamente o amor de Deus para a humanidade. E há um renovo. Há multiplicações, há transformações. Jesus ele opera um milagre naquilo que nós precisamos. Nós sabemos o que precisamos.
A multidão sabia o que precisava, ser saciada pelo alimento daquele momento. Os discípulos sabiam isso. E quem operou? Jesus. Jesus operou. E eu gostaria de orar para que Jesus ele possa operar naquilo que você precisa. O que você precisa esta noite? Qual o milagre de Deus que você precisa? Eu gostaria de orar. Se você tem algo a pedir ao Senhor de um milagre, e você crê na palavra que você tem ouvido, você crê na palavra de Deus, nos testemunhos que já foram contados aqui por uma criança, e quando eu entrei estava com dor de cabeça, mas orou e eu saí curada. E não precisou de remédio não, porque tem muitos que não vêm para a igreja porque não tomou remédio. Deus não precisa de um remédio para operar na tua vida, basta apenas crer e crer na sua palavra. Aleluia! Se nós cremos, veremos o milagre. Eu gostaria de orar. Se tiver alguém que queira receber uma oração, vem aqui na frente. Eu gostaria de orar pela tua vida. Se você quer receber um milagre ou precisa de um milagre, vem aqui na frente. Nós vamos estar orando. E queremos que Deus, o Deus que está no céu, Ele se faz presente pela sua palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e ela é penetrante. Ela entra na divisa da alma e do espírito. Ninguém consegue entrar na tua alma e no teu espírito, na amargura da tua vida. Mas a palavra de Deus ela entra e ela conhece e sabe o que nós precisamos. Vamos orar? Se tiver alguém aqui que queira receber uma oração, vem aqui na frente. Amém? Se tiver alguém que queira receber a Jesus como Salvador, nós estaremos orando. Entregar a sua vida ao Senhor, se reconciliar com o Senhor e receber um milagre divino naquilo que você precisa. Não para ser apenas por um milagre, mas o milagre ele vem em ouvir a palavra de Deus. Porque hoje vivemos no Evangelho, irmãos, que as pessoas querem aquele que opera o milagre, mas não quer aquele que faz o milagre. Existe um processo, não é? A palavra, o milagre e presenciaremos o milagre. Vamos orar? Se alguém quiser vir aqui na frente, vem aqui na frente, vamos estar orando. Senhor, nós oramos neste momento, ó Pai. Sabemos que o Senhor é o autor da vida, o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu creio, Senhor, que a Tua palavra tem poder. Há poder na Tua palavra, meu Pai, para operar milagres e maravilhas no meio de nós. Aqui nos